Bom, vamos lá. Isso, gravando já. Bom, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. E a primeira coisa que a gente inicia a aula de hoje é falando sobre a P1. Porque mesmo que eu já comentei aqui com a Inara, eu acho que o Rian ouviu também, a Larissa, não sei se deu tempo, que nós, professores e coordenadores, nós consideramos que do jeito que nós montamos a avaliação, que o professor já, no final do dia da avaliação, você já tem disponível o gabarito, onde a questão correta, o professor explica por que está correta, e as outras 4 alternativas que não estão corretas, ele também explica. Isto é mais do que uma revisão. Então, nós não podemos e não devemos perder tempo numa semana inteira para fazer revisão, vista de prova. Mas algumas coisas tem para a gente comentar e é importante deixar as coisas bem claras. E eu disse para vocês no primeiro dia de aula, não sei se vocês se lembram, que eu não faço prova, eu faço avaliação. Em todo momento eu chamo de avaliação, porque a avaliação ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem. É aquilo que nós trabalhamos durante aquele período e que será cobrado, e assim foi. Mas não sei se vocês se lembram que tinha uma questão estranha lá, não tinha? Rian, Inara, Larissa, alguém se lembra disso? Sim, era uma questão perguntando qual o investimento não era de renda fixa. Exatamente. E o que você acha, Rian? E todos eram. E todos eram. Então está erradíssima. Agora, deixa eu só explicar para vocês o porquê. Não é justificando, mas é uma explicação. Na verdade, agora é um grupo de professores que vão trabalhando o conteúdo e trabalhando as questões também. Então, tinha essas questões no banco de questões, entendeu? E aí acabou, no fim, buscando esta questão. E nem todos os alunos receberam essa questão. Mas quem recebeu, realmente, ela estava totalmente errada. Então, o que eu estou fazendo, Rian? Eu deixei, já tinha lançado a nota e assim eu fiz, só que agora na P2, a avaliação tem meio ponto a mais por conta dessa questão que valia meio ponto, ok? É justo, porque aí o aluno não teve na P1, mas ele tem na P2 também, e que é a mesma coisa também, só para não ter que alterar lá também no sistema, ok? Que eu já tinha lançado, então a gente vai lá e acerta na P2, que eu acho que é justo para o aluno. Tudo bem? Então, de acordo? Agora, eu digo para vocês, o que nós perguntamos, com exceção dessa questão, foi o que nós trabalhamos em sala de aula? Vocês acharam que foi justo esta avaliação? Sem medo de ser feliz. O Rian, Larissa e Nara, pode falar. Para mim, ela foi de acordo com o que nós estudamos, o tempo foi bom também. Ah, Acho que tá tudo certo. então tá bom. Tem esse sentimento também, Rian e Larissa? Sim? Sim. Sim, professor. Legal. O tempo, gente, se vocês verificarem, ninguém usou 1h30, tá? No máximo 1h20. Então é assim, opa, alguém mais entrou aí. Quem que é? A Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Seja bem-vindo aí. Estava com dificuldade, né, Jéssica? Mas vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite. Com dificuldade, mas consegui. Então, é isso que a Inara até mandou para vocês. Ele falou, insiste um pouquinho, né? Entra e sai. Não sei por quê, mas tá. Talvez seja o horário. Então, eu só consegui, professor, acessar com um navegador em anônimo. Achei muito estranho. O que significa isso, Jéssica? Navegador. Quando não entra o IP. Muito estranho. Mas já faz uns dias, viu, professor, que eu não tô conseguindo entrar em todas as aulas. Não é só na minha disciplina? Não. Será que é o seu computador, alguma coisa também, Jéssica, ou não? Não sei, porque eu já tentei pelo celular, pelo tablet e pelo notebook. Nossa, todas as tentativas. Aí tem dia que eu consigo entrar com muita dificuldade e tem umas que eu não consigo realmente entrar. Mas tá bom, seja bem-vinda. Hoje conseguiu, mesmo com dificuldade. Obrigada. Bom, então o que eu estava falando, Jéssica, era sobre avaliação, que tinha uma questão que realmente ela vai ser cancelada, ela já foi cancelada, só que esse meio ponto, que é o que vale essa questão, eu vou dar na P2, e a P2 eu vou dar uma atividade que era para valer só meio, ela vai valer 1 ponto, ou seja, a avaliação P2 ela vai valer 10,5, tá? Como nessa turma ninguém tirou 10, se tiver 10,5, eu dou esse meio ponto lá,
para P1 também o ajuste. Tudo bem? Eu acho que é mais do que justo. Foi um erro nosso, explicando que esse erro também é que vários professores colocam questões dessa disciplina, não só dessa, como todas as disciplinas, e acaba no banco de questão indo buscar essa questão. E essa questão não foi eu que formulei, realmente ela está totalmente errada, ok? Mas nem todos os alunos pegaram também esta questão, ok? Então, está aí explicado. Outra coisa que eu já perguntei para a Inara, mas vocês não estavam aqui ainda, e eu acho que aconteceu só com uma disciplina para vocês, no meu curso que eu coordeno, Logística e Gestão Financeira, praticamente com todas as disciplinas, essa noite, alguém muito esperto e inteligente foi lá e mexeu como chama, no banco do Foxnet, que é onde lança as notas, e aí o sistema buscou lá do AVA só as notas da avaliação e não das atividades. Isso deu um maior eco aqui. Quando foi 8 horas da manhã, eu já estava com o WhatsApp cheio, como os outros coordenadores também, e de aluno perguntando, e com toda a razão, concordo? Mas eu disse e fui bem claro para eles, calma, que estão já acertando, e o aluno não tem nada a ver com isso, e ele não pode ser prejudicado, e jamais será prejudicado por um motivo de sistema, concorda? Então, se alguém sentiu esse problema, tenha um pouquinho de paciência, que eu estou vendo mensagem aqui do diretor, que acho que essa noite eles vão acertar, espero que não faça uma segunda besteira e possam realmente acertar, e amanhã, quem sabe, está tudo normalizado. Ou, no máximo que pode também acontecer, se não regularizar, cada um de nós, professores, vamos lá e digitamos a nota corretamente. E eu só para dizer para vocês que não é que eu seja detalhista, mas eu tenho em todas as minhas disciplinas um Excel com nome de aluno em ordem alfabética, a avaliação, a atividade 1, 2, 3 e 4, a somatória dela, e já arredondando de meio e meio, porque no sistema tem casos que às vezes está assim, 8,25. Não, 8,25 tem que ser 8,5, eu nunca arredondo para baixo, sempre para cima, concorda? Então já ajustei ali para 8,5. Então, se precisar e alguém não acertar o sistema, né, eu vou lá e acerto. Mas pelo que a Inara falou, na nossa disciplina aí de quarta-feira, finanças corporativas, parece que isso não aconteceu, né? Ou pelo menos vocês não perceberam, é isso? Então, acho que está tudo certo. Ok? Bom, e hoje nós iniciamos a unidade 5. Algum questionamento quanto à avaliação? Ah, Yasmin chegou também, Yasmin. Seja bem-vinda ao grupo aí, Yasmin. Algum questionamento, pessoal, quanto à avaliação? Podemos passar para a unidade 5. Tranquilo? Bom, deixa eu dar um último recado aqui antes da gente começar a aula. A semana que vem é dia 12, isso? Isso, quarta-feira, 12 de maio. E aí, pelo calendário, nós estaremos ainda nesta unidade 5. E quando tem 2 semanas com a mesma unidade, vocês lembram que já aconteceu isso? Até esses dias atrás, na unidade 1, 2, 3 e 4, a gente acaba dando aquela, né, geral, se tem alguma dúvida, auxiliando em alguma atividade e assim por diante. E eu vou trazer uma pessoa às 20 horas, ok? Ou pode ser um pouquinho depois também, fica a critério nosso aqui, para falar sobre investimentos, tudo bem? Sobre bolsa de valores, sobre criptomoeda, ou seja, qualquer tipo de investimento. Vocês teriam interesse, não tem? Que ela já vai vir numa outra turma para mim um outro dia. Tudo bem para vocês? Sim, professora, eu tenho interesse. Interesse, legal. Agora, Inara, não só Inara, o Rian, a Larissa, a Jéssica e a Yasmin também. É importante que essa pessoa, eu já disse para ela, você pode falar mais ou menos uns 30, 40 minutos, e o restante do tempo é para deixar aberto para vocês perguntarem, questionarem. E a pior coisa que tem para nós professores é quando a gente convida alguém de fora e os alunos ficam mudos, não fazem nenhuma pergunta, entendeu? Então, sintam bem à vontade, a sala é nossa. Aquela pergunta que você pode achar que é um absurdo, meu amigo, pode perguntar. Meu amigo, eu tenho só 100 reais na minha conta, posso investir? Qual a melhor maneira de investir? Qual o rendimento? Como que é? É seguro esse rendimento? Onde eu posso aplicar? Eu preciso ter uma corretora para fazer meu investimento em bolsa? Como que é? Então, todo esse tipo de pergunta é importante e necessário. Não sei se tem alguém aqui desta sala, ou dessa turma aqui, que nós estamos apenas em 5 alunos, que trabalha em banco também, tem? Eu não.
Não? O Rian, Larissa, Jéssica e Yasmin também? Ninguém Eu já trabalha trabalhei, professor. Ah, já trabalhou, Jéssica, legal. Eu Então, você não. já tem- Já também, Larissa? Não. Não. Trabalho. A Yasmin trabalha? Isso, professora, eu trabalho. Ah, que Então, legal. Legal, Yasmin. Então é bom, você pode explorar de pergunta, mesmo que você já conheça, mas é bom explorar, porque às vezes a curiosidade sua, que entende um pouquinho mais de aplicação, de banco, da parte financeira, pode ajudar e auxiliar nas perguntas e tirar dúvida de outros alunos também. Isso é muito legal. Sabe aquele, Yasmin, aquele certificado CPA, é isso que chama? Não sei nem qual a abreviação de CPA é curso de aperfeiçoamento, é alguma coisa, é isso? Acho que é. Que geralmente o pessoal de banco, o pessoal de financeira faz. Esta pessoa tem este curso, tá? Então, se alguém tiver interesse em fazer esse curso e quiser explorar este lado dele também, fique bem à vontade para tirar toda e qualquer dúvida. Tudo bem? A aula vai ficar gravada aqui também, legal. Tudo bem? Ok? Então, esse era um recado. Então, eu vou postar aqui o material para a gente, tá? Área de trabalho. Deixa eu só reduzir aqui. Peraí que ele abre todo desconfigurado. Deixa eu baixar ele dentro do meu computador, que aí ele fica configurado direitinho, né? Só um minutinho que está abrindo. Vamos aumentar o tamanho. Isso. Veja se você está visualizando aí. Finanças corporativas, unidade 5. Tudo bem? Todos Sim, estão tá vendo? aparecendo. Legal. Então a gente vai dar continuidade aqui. E hoje a gente vai começar a unidade 5. Ah, só uma observação também para vocês e um lembrete. Vocês lembram quando nós tivemos a primeira dia de aula que eu disse para vocês que as nossas avaliações não são acumulativas? O que significa? A P1 caiu a unidade 1, 2, 3 e 4. A P2 irá cair a 5, 6, 7 e 8. Ou seja, não acumula antes da P1. Tá claro isso para todo mundo? Agora, se por acaso o aluno no final do semestre tiver que fazer uma substitutiva, aí é matéria do semestre, da unidade 1 à unidade 8. Tudo bem? Então, o que eu vou focar é a partir desta unidade hoje, que é a unidade 5. Ok? Já está programadinha, tudo certo. É só a unidade 5 que nós temos 2 semanas. A partir daí é uma semana para 6, uma semana para 7 e uma semana para 8 liquida, e aí já começa a P2, e aí já é final de semestre, é férias de julho e assim por diante. Ok? Bom, hoje o que a gente vai tratar na unidade 5? Sobre a análise do custo, volume e lucro. Tá? Então é custo, volume e lucro, o tempo todo. Então a gente deve falar dentro desse custo, volume e lucro, tem investigação sobre o capital de giro, a interpretação da estrutura e custo de capital. Tudo bem? Então, este é o assunto que a gente vai trabalhar na unidade 5. Ok? Bom, e aí a gente começa com a análise de custo, volume e lucro. Às vezes, muitos lugares aparece a abreviação, mas logo no início aqui, ele tem o que é CVL, custo, volume e lucro. Abreviação, o anacrônico de custo, volume e lucro, CVL. Tudo bem? Bom, para que serve essa análise aqui? É uma ferramenta que as empresas devem utilizar para efetuar seu planejamento de curto prazo. Ou seja, as nossas empresas que nós trabalhamos deverão utilizar esta análise aqui de custo, volume e lucro. Ela permite estudar a relação entre receitas, custos e despesas do período. Ok? Na maioria das vezes, nós calculamos aqui num período de 1 ano. Tanto é que as taxas, muitas vezes, ela é anual e assim por diante. O que envolve essa análise aqui, tá? Envolve a margem de contribuição, que nós vamos aprender e entender o que é hoje, ok? O ponto de equilíbrio também, a margem de segurança e a alavancagem operacional. Tudo isso está dentro de análise, ok? Então, o que a gente vai abordar com muito mais propriedade aqui, hoje é a margem de contribuição e também o ponto de equilíbrio,
E vocês vão lembrar no ponto de equilíbrio da aula de matemática, quem fez com a professora Simone, ou mesmo com o professor Carlos também, que ele dá matemática, não dá? Eles trabalham muito bem o ponto de equilíbrio, que é um ponto de ruptura, é um ponto de decisão, ou seja, a partir daquele momento a empresa passa a ter lucro. Antes daquele momento a empresa tem prejuízo. E é lógico que toda empresa deve trabalhar acima do ponto de equilíbrio, ela precisa de manter a sua lucratividade. E a gente sabe que nessa época de pandemia, às vezes é complicado para as empresas e algumas delas estão numa situação de vermelho, ou seja, não estão cobrindo, né, as suas receitas não estão cobrindo os seus custos, né? Então isso é um problema seríssimo para as empresas que querem crescer, querem se perpetuar e querem se manter no mercado. Ok? Então por isso que é importante e necessário que o profissional de administração, de finanças, de qualquer que seja a área dentro de uma empresa, ele entenda muito bem sobre custo, volume e lucro. Tudo bem? Seguindo aí ainda. A gente vai trabalhar aqui com margem de contribuição unitário também, que ele vai dar abreviação para a gente como MCU. O que é MCU? Muitas vezes aparece nas nomenclaturas. Então, não precisa decorar, mas é importante que o aluno esteja familiarizado com essas simbologias também, ok? E até mesmo que hoje, com as avaliações e os exercícios que vocês têm tudo remotamente, quando você precisa dessa informação, você vai buscar, concorda? Você vai procurar no seu material, muitas vezes você vai até na internet buscar também o que é MCU aí, o que é margem de contribuição unitária. É lógico que às vezes aparece para outras coisas também essa abreviação, mas se tratando de finanças, geralmente, né, MCU é uma margem de contribuição unitária. Tudo bem? Bom, nesse estudo surge, entre outros indicadores, este conceito de margem de contribuição unitária, que é o famoso MCU. E aí ele aparece a nossa fórmula aqui, tá? O MCU é igual, acho que tem mais um isso, tem isso. Olha lá, o que é a fórmula do MCU? É igual PV menos, entre parênteses, CV mais o DV. Tá? E aí você vê aqui, o MCU, você já sabe que é margem de contribuição unitária. PV, preço de venda. Nada mais é do que a nossa receita. No caso aqui, unitário, tá? Porque aqui ele está falando unitário. Depois a gente vai colocar do total, lá que a gente precisa desse valor, para depois calcular o total também. O CV, todo mundo já sabe, é custo variável, e o DV são as despesas variáveis, tá? Ou despesa variável. Tudo bem? Logo, a margem de contribuição unitária, que é o que nós estamos calculando aqui, é o preço de venda do produto menos os seus custos variáveis. Tudo bem? Bom, representa a parcela do preço que está disponível para a cobertura dos custos fixos e para a geração do lucro, que é o que uma empresa precisa, concorda? Então, isso aqui é a parte conceitual, muita calma, se vocês não viram os slides ainda, já tem exercícios resolvidos, com gabarito bonitinho, para a gente poder entender essa parte conceitual, porque inclusive depois das atividades também tem alguns exercícios aplicativos que vocês vão só mudar os valores para o aluno entender e fazer. Com certeza é o que vai cair na avaliação também. Ok? Vocês lembram que eu disse para vocês em algum momento, olha, geralmente isso daqui cai na avaliação, né? Eu até brinquei, que eu falei, uma cigana me contou que vai cair, você acredita em cigana? E algumas coisas que eu comentei, vocês perceberam que caiu na avaliação P1. E assim também vai acontecer na nossa P2. Eu vou sempre dar os toques aqui também, o que realmente tem uma grande probabilidade de a gente cobrar lá na P2, ok? Bom, pessoal, eu não consigo visualizar vocês aqui, mas se alguém precisar fazer alguma interferência, por favor, não adianta levantar a mão que eu não visualizo, mas pode abrir o microfone e pedir a palavra aí que a gente volta, vai onde precisar. Tudo bem? A aula é nossa, não é minha. Tudo bem? Minha é de vocês. Então, sinta à vontade aí. Seguindo aqui, então, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui de custos fixos. Opa, só voltando um pouquinho aqui que eu me antecipei. Custos fixos e custos variáveis, tá? Então, só para a gente... Tá percebendo que tem uma balança aqui na figura? Custo fixo e custo variável, né? Então, um pende mais para um lado, outro pende mais para o outro. Cada empresa tem uma situação. Os custos fixos de uma empresa são aqueles que são menos suscetíveis a apresentar variações de acordo com o volume de produção de vendas. Veja lá, já os custos variáveis correspondem aos gastos que aumentam ou diminuem de forma proporcional ao nível de atividade. De uma maneira bastante simples, o custo variável, a gente sempre diz,
O próprio nome já está dizendo que ele vai variar em função da quantidade que eu produzir, da quantidade que eu vender, da quantidade que eu comprar, da quantidade que eu comercializar e assim por diante. E o fixo, ele não depende dessas quantidades. É um custo fixo porque é independente do que vai acontecer na produção, na vendas, na aquisição, eu já tenho aquele custo fixo. Como o próprio nome já está dizendo que ele é fixo. Tudo bem? É apenas conceitual, mas a gente vai entender um pouquinho ali, inclusive num gráfico também que nós temos adiante. Tudo bem? Bom, o que são os custos fixos? Olha, já tem alguns exemplos aqui, ó. São aquelas despesas que estão ligadas à atividade da empresa, mas que não variam com a quantidade vendida ou mesmo produzida. Como, por exemplo, aqui, ó, o salário do gerente de produção não varia com a quantidade produzida. Está diretamente ligado à produção, portanto, é um custo fixo, concorda? Por quê? Porque esse custo aqui do gerente, ele está envolvido na produção? Está. Mas não depende do gerente para produzir uma unidade a mais ou menos, porque ele está no comando. O custo variável eles tem que estar ligado diretamente à produção para poder ter essa variação. Tudo bem? Então aqui nós estamos falando de custo fixo. E aí ele complementa aqui embaixo, olha lá. São aqueles custos que ocorrem mesmo que a atividade não esteja produzindo, ou seja, não tem relação com a quantidade produzida ou vendida. Tudo bem? Então imagine que eu tenho lá para produção e eu aluguei um armazém. Meu amigo, se você não produzir uma unidade no final do mês, você tem certeza que você vai ter que pagar o aluguel. Então este aluguel, ele vai entrar no custo de produção como um custo fixo. Por quê? Não é variável, concorda? Não está dependendo de eu produzir a mais ou menos para pagar o aluguel a mais ou menos. Então, independente disso, eu já sei que eu vou pagar. Tudo bem? E aí aparecem alguns custos fixos aqui, olha lá. Os principais são exemplos aqui, tá? De custos fixos. Energia elétrica, ou seja, quanto mais eu produzir, mais eu vou consumir energia elétrica, né? Então, ele é um custo fixo, tá? Internet, telefone, combustível, aluguel, materiais de expediente do departamento administrativo, material de limpeza, salário de funcionário. Então, isso daqui é considerado para a empresa como um custo fixo. Tudo bem? Agora, vamos lá. Acho que nós temos... agora nós temos os variáveis. Olha lá. Os custos variáveis dentro de uma produção, ok? E despesas variáveis. São exemplos de custo variável. Matéria-prima, insumos diretos, embalagens, impostos diretos de venda, ou seja, esse imposto eu só vou pagar conforme a quantidade ou o valor que eu vender. Concorda? Se eu não vender nada aquele mês, é lógico que eu não vou pagar aquele imposto. Assim como matéria-prima também, né? Então, elas são variáveis, por quê? Conforme eu consumo mais matéria-prima, eu tenho um custo maior. Conforme eu consumo menos matéria-prima, o meu custo é menor e assim por diante. Ou seja, praticamente todos os impostos aqui, né? CMS, Simples, ISS, PIS, COFINS e assim por diante. Fornecedores, mão de obra industrial. Você percebeu que aqui mão de obra industrial não entra, por exemplo, do seu gerente, porque o gerente é uma indireta, tá? Então, mão de obra direta, sim, ok? Industrial. E mão de obra terceirizada também, por quê? Porque você vai terceirizar para fazer o quê? A produção. Então, ela está ligada direto, então é um custo variável. Tudo bem? Bom, e aí tem um exemplo aqui embaixo ainda, ó, as despesas variáveis. Cima são custos, que são despesas. São aqueles gastos que têm relação direta com o negócio da empresa. No caso de uma revendedora de automóvel, por exemplo, podemos citar a comissão dos vendedores, que varia de acordo de venda de cada período. Assim, quanto mais carros são vendidos, maior a gratificação a ser paga. E se esse vendedor aqui ganha só a comissão e chegou num determinado mês que ele não vendeu uma unidade de carro, você pode ter certeza que ele não vai receber nada. Por isso que na maioria dos contratos de vendedores de automóvel, de carro, né, eles têm um salário fixo, que é lá embaixo, e talvez o que seja mais interessante é o custo, aquele salário variável, que são despesas variáveis, que ele vai receber conforme ele vende o número de carro ou os valores desses veículos que eles venderam. Tudo bem? Então, isso são despesas. Ok? Tranquilo? Então, lá, só aparece a abreviação aí também. CV, custo variável, DV, despesas variáveis.
Tudo bem? E aí ele dá um resumo breve aqui para a gente, só para a gente não esquecer. Tá? MCU, o que é mesmo? Margem de contribuição unitária. Qual é o resumo dela? É um valor que serve para a empresa enfrentar suas despesas fixas e seus custos fixos, não os variáveis. Análise CVL, custo, valor e lucro, é uma técnica de simulação, estudando que impacto há no lucro quando variamos o preço de venda, ou o que ocorre com o custo quando variamos o volume. E é isso que a gente vai aprender a calcular e visualizar, inclusive, no gráfico também. Tudo bem? Olha lá. Análise do custo, volume e lucro. Tá? Permite compreender como o lucro pode ser afetado pelas variações em termos de receita de vendas, nível de atividades, ou mesmo custos e despesas totais de uma empresa. Ok? Permite, portanto, simulações na questão gerencial da empresa. Este estudo traz informações de grande relevância para o negócio. Tá? Então, isso é super interessante. E aí, vamos tentar entender que já tem um exercício aplicativo aqui, ó. Ok? Deixa eu ver se ele já está aqui. Já está até com solução, olha lá. Mas vamos para o parte aqui para poder entender. Uma organização industrial que produz e vende certa marca de pasta. Aqui eu até peguei do enunciado que já tinha pronto aqui, pasta de dente. Isso na verdade é creme dental, concorda? Não é pasta. Mas alguém colocou pasta de dente, às vezes a gente chama de pasta de dente, né? Mas é creme dental. Apresenta os seguintes dados. Preço de venda do mercado, lá no mercado, R$ 3,75 cada unidade. Ok? Como eu quero a margem de contribuição unitária, concorda? Então eu tenho o preço de mercado unitário, R$ 3,75. Os custos variáveis para essa organização industrial aqui é 55 mil, tá? Os custos variáveis. As despesas variáveis, 100 mil reais. Quantidade de produção e venda, aqui ele está informando que o mesmo que ele produz, ele vende, tá? Muitas vezes isso é um pouco diferente, na prática produz uma quantidade e depois ele vende um pouquinho menos. Mas, vocês lembram que a gente já fez o exercício, acho que lá na unidade 3 ou 4, onde ele fazia o acabamento de tanto e depois vendia uma outra. Aliás, ele soldava tanto, fazia o acabamento de uma quantidade menor, e era essa quantidade que ele fazia o acabamento que ele vendia. Mas aqui ele está nos informando que a quantidade que ele produz é o que ele vende. Fica mais fácil para a gente calcular aqui também. Tudo bem? 85 mil unidades. Assim, sua margem de contribuição será. Então, a primeira coisa, a gente tem que voltar lá na nossa fórmula, que eu disse para você que não precisa realmente decorar, mas é importante a gente estar familiarizado com ela, concorda? Então, olha lá, resolução, como que é? Margem de contribuição unitária é igual a PV menos CV mais DV. Tudo bem? Então, olha lá, margem de contribuição unitária. A gente não vende, o produto de venda não é por 3,75, daqui, ó, 3,75 unidades. Eu não estou produzindo e vendendo 85 mil unidades? Então, para saber o meu preço de vendas, eu tenho que pegar meu preço unitário, né, meu preço de venda que eu pratico no mercado, e multiplicar pela quantidade vendida, mais importante do que a produzida. Apesar que aqui ele está me dando a informação que a mesma quantidade que ele vendeu, que ele produziu. Melhor, facilitou a minha vida. Ok? Menos o CV e o DV. Tudo bem? E aí, eu tenho um custo, cadê? Um custo variável que é de 55 mil, mais as despesas variáveis que é de 100 mil. Tudo bem? E aí eu já passei direto aqui, mas se você quiser depois de uma calculadora e com calma fazer 3,75 multiplicado por 85 mil, que vai dar um valor até, né, deve dar mais de não dá 1 milhão, dá menos de 100 mil, aí deve dar uns 300 e pouco mil, tá? Os 300 mil menos os 55 mais 100 mil, que dá 155 mil. Então, esses 300 e pouco aqui, menos os 155 mil, que vai dar uma margem de contribuição unitária de 163.750. Tudo bem? Então, essa é a informação. Ok? E aí nós temos o ponto de equilíbrio. Olha lá. Lembra que nós falamos que a gente fala na margem de contribuição e também no ponto de equilíbrio. São indicadores que mostram uma condição que a empresa deve alcançar para chegar no resultado. Olha lá. Esse gráfico aqui, com certeza, vocês já viram lá dentro da matemática do primeiro módulo,
Não sei quem trabalhou matemática com vocês, mas geralmente todos os professores trabalham este gráfico, o ponto de equilíbrio. Inclusive, esse gráfico é muito comum cair em várias atividades, várias avaliações, vários concursos, porque aqui você trabalha matemática, você trabalha o princípio da contabilidade, que é custo fixo e custo variável, você toma decisão, que é a função do profissional de administração tomar decisão, em cima deste gráfico. Então é importante a gente entender e saber ler este gráfico, é isso que nós faremos agora, ok? Vamos só entender que na horizontal aqui nós temos, né, pontos de equilíbrio em termos de quantidade, porque aqui nós temos a quantidade, e aqui na vertical nós temos, ok, os custos. Tudo bem? E aí eu tenho a minha receita. Segue aqui com o meu cursor, olha. A receita começa no ponto 00, concorda? Opa, voltando aqui. 0 de quantidade, ok? 0 de quantidade, e ele vai evoluindo, ó, vai subindo, ok? E aí eu tenho esta receita, ok? E o meu lucro eu tenho aqui em cima, tá vendo? Já não é no 0, um pouquinho acima e vai subindo, onde ele se encontra aqui, ou seja, a partir deste ponto de equilíbrio aqui, desta quantidade, que eu não sei qual que é, mas vamos chutar aqui, seja 10 mil unidades. Eu tenho um custo, vamos dizer que seja de 200 mil. Pronto. Então, eu sei que com a quantidade de, sei lá, 100 mil unidades, eu tenho um custo de 200 mil, é meu ponto de equilíbrio. Ou seja, qualquer quantidade inferior a esses 100 mil, a minha empresa trabalha no prejuízo. Qualquer quantidade superior a 100 mil unidades aqui, a minha empresa trabalha no lucro. E aqui, se você visualizar, aqui você tem um custo fixo. O que significa? O custo fixo nunca começa no 0. Por quê? Lembra que eu disse que custo fixo nós trabalhamos ali nos slides anteriores? Independente se eu vou produzir ou não, se eu vou transportar ou não, se eu vou vender ou não, se eu vou comprar ou não, eu já tenho esse custo. Como exemplo que eu citei, o aluguel do meu armazém que eu estou produzindo. Então, ele já é um custo que eu tenho ele automaticamente. Então, ele é um custo fixo. E o custo variável aqui, ó, é o que vai subindo para chegar no meu custo total, tá vendo? Então, o custo fixo mais o custo variável, eu tenho um custo total. Então, você percebeu que quando eu tenho uma quantidade de 0 aqui, eu não tenho um custo 0, meu amigo. Eu não produzi nada, mas eu já tenho meu custo fixo. Por quê? Para a empresa começar a produzir, ela precisa ter um espaço, ela precisa ter maquinário, então já tem algumas coisas ali que ela tem de custo fixo. Então, como, por exemplo, o aluguel, que é um exemplo muito típico, muito conhecido por nós, que é um custo fixo. Independente de eu produzir ou não, eu já tenho esse custo. Porém, o variável vai sempre variar em função da quantidade que eu estou produzindo, que eu estou vendendo, que eu estou comprando, que eu estou transportando. E aí é matéria-prima, é mão de obra direta, não as indiretas e assim por diante. Tá claro esse gráfico para todo mundo? Para você tomar a decisão em termos de quantidade e custo anterior a esta quantidade, que eu não sei qual que é, mas dá para entender. Vamos chutar aqui que seja 100 mil unidades. Então, se a minha empresa produzir até 100 mil, eu não tenho lucro. A partir de 100 mil que eu tenho lucro. Agora, vamos dizer que essa quantidade seja 100 mil e esse custo seja 200. Aí a pergunta é assim, se a minha empresa consegue produzir, eu preciso mudar aqui, que está programado ficar alterando aqui, desculpa. Se eu conseguir produzir só 100 mil unidades a uns 200 mil de custo, a minha empresa tem lucro ou prejuízo? Nem lucro, nem prejuízo. Ela está exatamente no ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? É de ter um equilíbrio entre os meus custos e as minhas receitas. Ou seja, não tem lucro nem prejuízo. A partir daí, eu passo a ter lucro. E antes daí, eu tenho prejuízo. Tá claro? Bom, e aí está a explicação aqui embaixo também, que é o ponto de equilíbrio é um método que permite determinar qual a quantidade de bens ou serviços que a empresa deverá começar a produzir e vender para começar a obter o lucro. Tudo bem? Tranquilo esse gráfico? Qualquer coisa, peça lá que a gente volta aí para tirar toda e qualquer dúvida. Ok? Então vamos lá. Seguindo aqui. Ponto de equilíbrio contábil em quantidades. Tá? É uma fórmula que podemos calcular com ponto de equilíbrio contábil em quantidades. Ok? Olha lá, a abreviação dele é ponto de equilíbrio contábil e o que de quê? De quantidade. É igual a custo fixo mais
despesas fixas, sobre o MCU que nós acabamos de calcular lá, ok? Que vai me dar uma quantidade. O que é essa quantidade? Quantas unidades a empresa tem que vender para ter lucro, igual a 0. Ou seja, a partir daí ela tem lucro. Então, aqui é a minha quantidade que eu vou ter meu ponto de equilíbrio. Tudo bem? O MCU, margem de contribuição unitária, que nós já aprendemos a calcular no slide anterior. Ok? Olha lá, os custos fixos, as despesas fixas. Ele vai dar bem abreviado aqui para vocês, para a gente começar a acostumar com as abreviações. Mas não precisa decorar, ok? Cada unidade acima do ponto de equilíbrio contábil nessa quantidade, iremos ter uma margem de contribuição de lucro. Anterior a esta quantidade, a minha empresa tem o quê? Prejuízo. Ok? Então lá, ponto de equilíbrio contábil em faturamento. Ok? E aí, ó, logo no final ele aparece aqui um cifrãozinho, tá? Percebeu que o anterior lá ele era em quantidade. Aqui ele vai dar em termos de valores, dinheiro. Tá? Olha lá, ponto de equilíbrio contábil, ó, o cifrãozinho aqui. Não é Q de quantidade. É igual, né? Ponto de equilíbrio da quantidade, que eu descobri no anterior, multiplicado pelo quê? Pelo preço de vendas. Tá? Tá aqui, ó. E ele vai abreviar cada um deles, ó. PC, tá? Ponto de equilíbrio contábil em quantidade, que eu calculei no slide anterior. PV, preço de venda, que é a nossa receita unitária, que eu tenho lá. E o PEC, em cifrão, faturamento necessário para se ter lucro 0, que é que eu estou procurando e buscando aqui. Tudo bem? Tranquilo aí? Vamos lá. Olha lá, agora o ponto de equilíbrio econômico tem 3 tipos, tá? Agora nós estamos no segundo, econômico em quantidade. Tudo bem? Olha lá a fórmula que ele usa. Ó. Ponto de equilíbrio em quantidade. A abreviação tem tudo a ver, não tem? Ponto de equilíbrio em quantidade, porém em quantidade. Tá? Ponto de equilíbrio econômico, porém em quantidade. É igual a o CF de custo fixo, mais o DF de despesas fixas, mais o retorno, que é o retorno que o empresário espera ter. Ok? Que aqui vai dar em porcentagem ali no exercício que a gente vai fazer em seguida, tá? Dividido tudo isso pelo MCU, que nós já calculamos aqui em 2, 3 slides anteriores também. Tudo bem? Olha lá, a partir desse momento você tem que ter um faturamento necessário para se ter um lucro 0. Ele retrata quantas unidades a empresa tem que vender para ter o retorno desejado. Este resultado é em quantidade, equilíbrio no retorno, tá percebendo? Então, em quantidade. E agora, se eu não me engano, o próximo, olha lá, em dinheiro. Tudo bem? Agora sim, ó. Então, ponto de equilíbrio econômico, ó, PE, ponto de equilíbrio econômico, cifrão aqui, em faturamento, o quê? Dinheiro, tá vendo? É o ponto de equilíbrio econômico em quantidade multiplicado pelo PV. O que é PV? PV, preço de venda. Tudo bem? Tranquilo? Tá a abreviação aqui embaixo também, para facilitar a nossa vida. Ok? Olha lá, agora o ponto de equilíbrio financeiro em quantidade. Percebeu que nós temos 3, todos eles em quantidade de dinheiro, quantidade de dinheiro, quantidade de dinheiro. Tudo bem? Ponto de equilíbrio financeiro, custo fixo, acho que tem aqui ó, as abreviações também, olha lá. Né? O custo fixo mais as despesas fixas, menos a depreciação, dividido pelo MCU, ok? A depreciação nada mais é do que o nosso gasto não desembolsado. Não descapitaliza a empresa. Vocês lembram que nós já fizemos o fluxo de caixa também? Não, acho que nós não fizemos. Vamos fazer acho que na próxima aula, onde a gente tem inclusive projetos industriais, que em algum momento, antes do imposto de renda, eu vou abater o valor da depreciação, então eu tenho que tirar, e depois que eu abato o imposto de renda, lá no final, embaixo, nos meus projetos industriais, eu preciso incluir este valor da depreciação, exatamente o mesmo valor. Tudo bem? Este indicador, ela representa quanto a empresa tem que vender em quantidade ou em faturamento para conseguir cobrir os gastos desembolsáveis, gasto que efetivamente a empresa tem que pagar naquele mês. Ok? Tranquilo? Olha lá, exemplo, aluguel, folha de salário, imposto, etc. Neste grupo entra os gastos de curto prazo. Ok? Olha lá. Agora o ponto de equilíbrio financeiro em faturamento, tá vendo? Agora aparece o cifrãozinho aqui, ó. Ponto de equilíbrio financeiro em faturamento. É igual o quê? Ponto de equilíbrio financeiro da quantidade que nós descobrimos no slide anterior,
e que nós vamos calcular ali em seguida, multiplicado pelo PV, que é o preço de venda. Olha lá, só abreviando aqui embaixo, tudo que está aqui está explicado aqui embaixo para facilitar o entendimento quando você vê a primeira vez. Depois você vai devagar aí. Olha lá, já temos exercício para a gente brincar aqui, ok? Vamos lá, exercício 2. Já fizemos o 1, agora vamos para o 2. A sociedade empresarial RCD produz um produto com preço de venda de R$10 por unidade. Tudo bem? É o valor dela, por unidade. Os custos variáveis são de R$8 por unidade. E os custos fixos totalizaram 18.000 por ano, dos quais 4.000 são relativos à depreciação. O patrimônio líquido da empresa é de R$50.000 e a sua taxa mínima de atratividade é de 10% ao ano. Ou seja, o empresário espera-se que este projeto aqui, para que ele seja interesse, ele tem que cobrir pelo menos a nossa famosa, o quê? TMA. Vocês lembram disso? TMA que nós já trabalhamos em unidades anteriores, taxa mínima de atratividade. E neste caso, deste exercício, ela é de 10%. E aí pede 3 perguntinhas aqui. Calma que a gente vai fazer etapa por etapa para a gente entender. E já está calculado aqui para não perder muito tempo, ok? E depois a gente vai exercitando para ver se entendeu, fixou os conceitos. O primeiro é o ponto de equilíbrio contábil em quantidade e valor. Tá vendo? Sempre quantidade e valor. O segundo, que é o B, o ponto de equilíbrio econômico em quantidade e valor. E o terceiro e último, que é o ponto de equilíbrio financeiro em quantidade e valor. Então, você percebeu que os 3 vai pedir em quantidade e valor, porém um é contábil, outro é econômico e outro é financeiro. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Ok? E aí a gente precisa entender alguns conceitos aqui, e aí a gente vai, tá? Poder entender para poder exercitar. A resolução desta questão é necessário esclarecer alguns conceitos. Margem de contribuição, ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro. Que é exatamente o que ele pede aqui, percebeu? Voltando aqui um pouquinho, olha lá. Ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Só que você precisa saber também o quê? Você tem mais um indicador agora, que é a margem de contribuição, que você já aprendeu a calcular antes desse daqui também. E vamos trabalhar lá. Margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Você já sabe, mas aqui está fixando o conceito novamente. Ó. É representada pelo preço de venda menos os custos e despesas variáveis. É o valor que cada unidade produzida e vendida irá contribuir para o pagamento dos custos e das despesas fixas. Se formos analisar pela totalidade, teríamos 2 pontos. Receita bruta de vendas menos custos variáveis. O que são esses custos variáveis? São aqueles que estão diretamente relacionados com o volume de produção, como, por exemplo, matéria-prima e mão de obra direta. Tá vendo? Porque é direta, por quê? Do seu gerente, seu, com certeza não vai entrar lá, ok? Supervisor também não, mas a direta entra. Menos, tá vendo esse sinalzinho aqui entre parênteses, menos, despesas, tem o custo variável, agora despesas variáveis. O que são essas despesas? São aquelas que estão diretamente relacionadas com a receita total, o volume de venda, como, por exemplo, as comissões e os impostos. Então, a gente sabe que as empresas elas pagam comissão para os vendedores, então isso passa a ser uma despesa variável. Conforme você vende mais, você paga o maior valor dessa comissão, automaticamente paga o maior valor das despesas variáveis. E os impostos, a mesma coisa também. Conforme você vende, você paga o valor do imposto. Se você vende menos, paga um valor menor do imposto. Então, por isso que elas são chamadas despesas variáveis. E ela, o que o resultado dela vai me dar? Então, a receita é um positivo, menos o custo variável, menos a despesa variável, eu terei uma margem de contribuição, o que sobra para pagar os custos e despesas fixas. Tudo bem? Guarda esse conceito, mas não precisa decorar também. Quando você for exercitar, você volta para o conceito. Este é o objetivo, você fixar os conceitos, trabalhando nos exercícios aplicativos. Ok? Seguindo aí. Agora o segundo, que é o ponto de equilíbrio e contábil. Tudo bem? O primeiro que nós vimos aqui, cadê? Voltando aqui, margem de contribuição, ok? E agora nós vamos ver o ponto de equilíbrio contábil. Depois da margem de contribuição, o primeiro que aparece é o ponto de equilíbrio contábil. Representa a receita total, esse A é minúsculo, tá? Ficou maiúsculo aqui,
total suficiente para cobrir todos os gastos, ou seja, custos e despesas fixas e variáveis. Portanto, o resultado será nulo. Não haverá nem lucro nem prejuízo. Isso é o ponto de equilíbrio. Lembra que a gente comentou lá no gráfico? Uma unidade antes, você tem prejuízo. Uma unidade depois, você tem o lucro. E exatamente nesse ponto de equilíbrio, não tem lucro e nem prejuízo. Tá claro? A apuração do ponto de equilíbrio se dá pela divisão do total de custos e despesa fixa, pelo valor da margem de contribuição unitária e pelo percentual de margem de contribuição. No primeiro caso, encontraremos o ponto de equilíbrio contábil em quantidades. E no segundo caso, também ponto de equilíbrio contábil, porém em valores. Tá claro? Então, é o mesmo ponto de equilíbrio contábil, porém, um vai me apresentar em quantidade, o outro em dinheiro, valor. E todos eles, assim como o terceiro também, tá vendo? O terceiro ponto de equilíbrio econômico representa pela receita total suficiente para cobrir todos os gastos, ou seja, custos e despesas fixas e variáveis. E também o retorno do investimento. O que é isso? O custo de oportunidade. O que é para nós? O famoso TMA, concorda? Os 10% neste caso, que pode ser calculado pelo uso do capital próprio ou pelo valor da aquisição de equipamentos, por exemplo. Sem que haja resultado, não haverá nem lucro, nem prejuízo. Por isso que chama-se ponto de equilíbrio. A apuração desse ponto de equilíbrio econômico se dá pela divisão total de custos e despesas fixos mais retorno do investimento, que é o custo da oportunidade, que é o famoso TMA, pelo valor da margem de contribuição unitária ou pelo percentual da margem de contribuição. No primeiro caso, encontraremos o ponto de equilíbrio econômico em termos de quantidade também, e no segundo caso do ponto de equilíbrio econômico, encontraremos pelo valor. Tudo bem? Todos eles. E o quarto, do mesmo jeito também. Agora, o quarto e último, que é o ponto de equilíbrio financeiro. Ok? Representado pela receita total suficiente para cobrir todos os gastos, ou seja, custos e despesas fixas, exceto itens não monetários, como, por exemplo, a depreciação, porque você não desembolsa o dinheiro, sem que haja resultado. Não haverá nem lucro, nem prejuízo. Por isso que chama-se ponto de equilíbrio. A apuração do ponto de equilíbrio se dá pela divisão do total de custo e despesas fixas, exceto itens não monetários, como, por exemplo, a depreciação, pelo valor da margem de contribuição unitária e pelo percentual, ou pelo percentual da margem de contribuição, um ou outro. Em alguns momentos você tem essa margem aqui, né, que é um valor, em outro momento você tem ela que é uma porcentagem. Então você usa um ou outro. E vamos aprender a calcular os dois aqui também, ok? No primeiro caso encontraremos também o ponto de equilíbrio financeiro em quantidade, e no segundo caso também o ponto de equilíbrio financeiro, porém em valores, ou valor. Bom, e agora voltamos agora para o exercício, tá? Com base nos comentários que nós fizemos aqui dos 4 tópicos anteriores, né? Anteriores aqui, tá? Vamos ao cálculo para solucionar a questão. Em primeiro lugar, vamos calcular a margem de contribuição. Lembra? MCU, margem de contribuição unitária. Então, você tem o preço unitário, que é a sua receita. Por quanto que você vende o produto? R$10. Menos o custo variável unitário. Ele formou lá no enunciado. R$8. A margem de contribuição unitária é quanto? R$2, concorda? Ou seja, você concorda que esses R$2 sobre os 10, ela é uma 20% também do preço de venda? Tudo bem? Então, por que ele coloca aqui um ou outro? Por quê? Em algum momento você pode precisar calcular com o valor de 2, em outro momento você vai calcular os 20%, que é exatamente um ou outro é a mesma coisa. 2 sobre os 10 é o mesmo que 20% sobre o preço de venda unitário. Tudo bem? Tranquilo até aí? Podemos seguir? Olha lá. Já tem um resultado aqui, olha que maravilha. Lembra que era a pergunta A, B e C? Vamos lá, primeira pergunta, ponto de equilíbrio contábil em quantidade e valor. Tá, então, aqui, nesse único slide aqui, nós já calculamos tanto em termos de quantidade quanto em termos de valores. Olha lá, e as fórmulas estão todas aqui para facilitar a sua vida. Ó.
o custo fixo dividido pela margem de contribuição unitária. Eu não tenho um custo fixo, foi dado lá no enunciado, que era de 18 mil. A margem de contribuição, lembra que eu calculei no slide anterior, que era R$2, ou mesmo que 20%, tudo bem? E aí 18 dividido por R$2 é igual a 9 mil. Mas o que é isso? É em quantidade, tá? Primeiro em quantidade. Então, esse é o ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Então, eu sei que para esta empresa, com estes valores, ter um ponto de equilíbrio contábil, ele precisa vender ou precisa produzir, no caso aqui vender, porque ele disse que a mesma quantidade que ele produziu é o que ele vende. Ele precisa vender pelo menos 9 mil unidades, que é para cobrir exatamente o seu custo fixo, que é de 18 mil. Tudo bem? Porque a margem de contribuição que ele tem de R$2. Tudo bem? E aí, eu tenho agora o valor, né? Que eu quero saber em valores também, não é? Ponto de equilíbrio em quantidade, já calculamos. Agora vamos em valor, olha lá. Como que eu vou fazer o valor? Eu vou pegar os 9 mil unidades que eu acabei de descobrir aqui e vou multiplicar pelo preço de venda. Lembra que o preço de venda é de R$10. Logo, 9 mil unidades multiplicado por R$10, eu tenho o quê? Um ponto de equilíbrio em termos de valor de R$90 mil. Tudo bem? Então, isso é o ponto de equilíbrio contábil em termos de valores. Ou, você viu que eu deixei até em negrito aqui, podendo ainda ser calculado dividindo-se a base de cálculo do ponto de equilíbrio contábil, ok? Pela porcentagem do MC, que é a margem de contribuição. Se você pegar 18 mil dividido por 20% e fazer na sua calculadora, aí também vai dar... Está dividindo, tá? Não está multiplicando. Você multiplica, nossa, multiplicar por 20% vai dar um valor menor que... Não, você está dividindo por 20% e aí vai dar exatamente os 90 mil, que é o que tem aqui em cima. Por isso que a gente põe podendo, ou poderia colocar ou, né, ainda sendo, tá? Que é exatamente o ponto de equilíbrio contábil em valor, igualzinho aqui a esta linha de cima. E logo a resposta da pergunta é, né, que eu sempre brinco com vocês, que eu falo, como diz os nossos amigos juristas, não esqueça de responder o que lhe foi perguntado. Foi perguntado qual é o ponto de equilíbrio contábil e qual é em termos de quantidade e valor. Então, a resposta é, que está aqui em vermelho, o ponto de equilíbrio contábil em quantidade é de 9 mil unidades, faltou um S aqui, desculpa o português aí, digitei aqui errado, e valor de R$90 mil. Tudo bem? Tá claro, senhores profissionais de administração? Posso seguir, ainda tem mais dois, o B e o C. Vamos seguir, depois a gente volta para as dúvidas, tá? O B, olha lá. Se você entender o A, o B e o C é igualzinho. É lógico que só muda os valores. Ponto de equilíbrio econômico, tanto em quantidade quanto em valor. Então, a fórmula está aqui, ó, custo fixo mais o retorno do investimento dividido pela margem de contribuição unitária. Tudo bem? Retorno do investimento. Olha lá, a primeira coisa, eu preciso ter o retorno do investimento. Que ele está pedindo aqui, né? O custo fixo eu tenho? Tenho. A margem de contribuição eu tenho já calculado nesse mesmo exercício, em 2 slides anteriores? Tem, que é 2. Porém, o que eu não tenho ainda é o retorno do meu investimento. Mas eu posso calcular tranquilamente o retorno do investimento, ok? Olha lá, não é os 50 mil aqui que ele tem investido, e quanto que ele tem? 10%. Volta um pouquinho lá no enunciado, ok? Cadê você? Olha lá. Patrimônio líquido da empresa é 50 mil e ele tem uma taxa mínima de atratividade que é de quanto? 10%. Não é assim que a gente calcula, então? Ok? Agora vamos seguir lá. Então, você já sabe, só relembrando aqui, ó, que o patrimônio líquido da empresa é de 50 mil e a famosa TMA que é de 10%. Tudo bem? Então vamos seguir aqui, nós estamos no B, não é isso? No B, vamos lá. B, isso, olha lá. Então, 50 mil vezes 10%, que é igual a 5 mil reais. Tudo bem? Agora eu vou pegar os 18 mil, que é o meu custo fixo, mais o meu retorno do investimento que eu acabei de calcular de 5 mil. Vou primeiro somar esses dois valores e pegar ele e dividir por 2. Deixei bem claro aqui, ó, parênteses. Alguns lugares aqui eu coloquei bastante seta para facilitar, tá? Se você pegar aqui 18 mais 5, que dá acho que 23, é isso? 23 mil.
dividido por 2 vai dar 11.500. E é lógico, esse valor, cuidado, que às vezes o aluno aqui está tudo de dinheiro, não está? Está tudo em dinheiro. O aluno vai aqui e mete um cifrão. Primeiro, veja a pergunta, está pedindo em quantidade, depois em valor. Então, a primeira coisa que você precisa calcular em quantidade, porém, você divide valores, né, que são todos os seus custos, pela sua margem de contribuição, que é dinheiro também. Mas isso não lhe dá dinheiro, vai te dar uma quantidade, que é exatamente o ponto de equilíbrio em quantidade. Tudo bem? Agora sim que eu vou em termos de valores, tá? O que eu vou pegar? Esta quantidade que eu acabei de descobrir, 11.500 unidades, multiplicado por 10, que é o preço unitário, não foi R$10 que eu estou vendendo, e aí eu vou ter um valor de 115 mil, e aí é o meu ponto de equilíbrio econômico em reais. Tudo bem? Ou pode ser também, olha lá, podendo ainda ser calculado, dividindo-se a base de cálculo do ponto de equilíbrio econômico pela porcentagem da margem de contribuição. Olha lá, 18 com 5 não dá 23? Dividido pela minha margem de contribuição, que é 20%, é um valor exatamente igual a 115 mil. O que é isso? Agora sim, agora é cifrão. Não esqueça, não é que eu seja detalhista, mas eu preciso ter certeza que o aluno entendeu, que o professor não entendeu, que um é quantidade e o outro é dinheiro, dinheiro é cifrão, quantidade é unidade, é quantidade. Tudo bem? Então esse é o ponto de equilíbrio econômico em reais. E aí vem a resposta também em vermelho, que eu esqueci do S novamente aqui. Sabe o que é isso, né? E o sistema está aqui para nos facilitar. Ctrl+C, Ctrl+V, você vai lá, muda suas quantidades, e aí, onde está errado o primeiro, fica errado o segundo, fica errado o terceiro. Ok? Olha lá. O ponto de equilíbrio econômico, é o que você pediu aqui, em quantidade é de 11.500 unidades. Faltou essa aqui também. E o valor que é de 115 mil reais. Tá claro, senhores administradores de empresa? Agora nós vamos para o último slide e o último exercício, o último item aqui, o C. O ponto de equilíbrio financeiro, tanto em quantidade quanto em valor. Olha lá a fórmula daqui, já foi apresentado, mas ela está aqui novamente para te reforçar o conceito, percebeu? Muita coisa repeteca que nós estamos fazendo. Custo fixo, menos depreciação, dividido pela minha margem de contribuição unitária. Ok? Eu tenho a depreciação, lembra do enunciado? Na depreciação, diz que tinha um valor lá de 4 mil, lembra? Então, o meu custo fixo foi dado no enunciado, que é 18, e menos a depreciação, que é de 4 mil, dividido por 2 vai dar 7 mil unidades. Ou seja, dá para fazer de cabeça aqui, não dá? 18 menos 4, que dá 14, 14 dividido por 2, que dá 7 mil unidades. O que é este valor? Ponto de equilíbrio financeiro em quantidade. Cuidado, volta a repetir, não me coloca cifrão aqui, que vai estar errado, é unidades. Tudo bem? E agora vamos calcular o ponto de equilíbrio em valor. Você vai pegar esta quantidade que foi de 7 mil unidades e multiplicar pelo preço de 10 mil, logo, né, que é o preço unitário de 10 mil, não, desculpa, 10 reais. Cismei que é 10 mil. Não, estou brigando aqui com zero. É 10 reais apenas. Vai me dar 70 mil. O que é esse 70 mil? Ponto de equilíbrio financeiro em valor. Ou eu tenho outra forma de calcular também, percebeu? Pode ser calculado dividindo a base de cálculo ponto de equilíbrio financeiro pela porcentagem do margem de contribuição. Eu sei que 18 menos 4 vai dar 14 mil, dividido por 20%, logo eu terei o mesmo valor de 70 mil, que é o ponto de equilíbrio financeiro em reais, dinheiro. Poderia ser em dólar, euro, o que você quiser, mas aqui é dinheiro e em cima aqui é unidades. E aí, a resposta também é a mesma, né? Só mudei a lógica. O ponto de equilíbrio financeiro em quantidades é de 7 mil unidades e o valor é de 70 mil. Eu acho que é o fim, não é isso? É o fim. Tudo bem, senhores administradores? Falei demais, é muito cálculo, muita fórmula, eu volto a repetir, não precisa decorar. Mas querem que volte alguma coisa que não ficou claro? Só para antes de voltar a palavra com vocês lá, se você precisar fazer um gráfico aqui, ó, dá para fazer com aqueles dados lá, tá vendo? Uma quantidade de 7 mil, na horizontal ali, você pode fazer de 1.000 em 1.000, é onde vai subir uma retinha, e os 70 mil que vem na horizontal aqui, que é o custo total que você tem para esse ponto de equilíbrio. Ou seja, e aí você tem uma reta, você só precisa de 2 pontos.
Se nesta reta você tiver onde inicia o custo fixo, você já sabe onde vai iniciar uma reta e onde ela vai passar. E se você tiver o custo total também onde ela inicia, você já sabe que ela vai cruzar esta quantidade e este custo aqui. Tudo bem? Então, o que você precisa é o preço de venda pode ser zero e o custo fixo, se você tiver, você já sabe onde você tem o custo fixo é de 18 mil, tá vendo? E o custo variável, desculpa, o preço de venda do total, você já sabe que vai começar no zero, como está aquele gráfico lá, tudo bem? Já dá para você brincar no gráfico à vontade aqui também. Tudo bem? Posso sair aqui? Volto com vocês. Olha lá. Volto aqui. Cadê minha sala? Opa, tá aqui. Opa, já aumentou a população ou não? Não. Estão os mesmos alunos ainda, não estão? A Inara, Jéssica, Larissa, Rian e Yasmin. Mas tá bom. Nunca me importei com a quantidade, sim com a qualidade está presente aqui. Não é isso? São os 5 melhores alunos. Com certeza foram bem na P1, vão bem na P2 também, né? Dúvidas, questionamento? Querem que volte alguma coisa? Professor, Oi, Inara. em relação ao material postado na plataforma. Desculpa. Porque a unidade 5, ela está com a substituição de equipamentos. Como que? Substituição de equipamento. Ah, meu Deus. Já mudo já, então, Inara. Desculpa. E a atividade que vai estar liberada às 21 horas, né? Está escrito que é atividade 5? Isso, a FC? atividade, aparentemente, ela está certa. Devo ter feito besteira. Inara. Mas espera um pouquinho. Tem alguma dúvida? Querem que volte aqui? Senão eu já faço aqui no outro computador, já vou lá e altero. Tudo bem? Veja, se tiver dúvida, a gente volta. Opa, eu acho que eu estou nela. Unidade 5, é isso, Inara? Isso, a atividade também eu acho que está incorreta. Incorreta? Porque ela está semelhante à atividade que a gente fez na semana, que a gente entregou na semana passada, foi retrasada. E ela tá como data do dia. Tá como dia 11/5. Deixa eu ver o material eu tenho acesso aqui. Não, tá errado. Já vou excluir, tá? Tá bom. Obrigada. Espera aí, só um minutinho. Enquanto vocês vão pensando, se quiser alguma coisa, a gente volta lá. Opa. Excluir. Sim, não tem mais lá. Nada. Vamos criar aqui. Olá, um arquivo. Deixa eu buscar lá. Opa. Unidade de aprendizagem 05, Finanças Corporativas. Esse que dá meia dúzia de matéria que você trabalha, acaba no fim fazendo confusão. Desculpa aí. Finanças Corporativas, unidade 5, certo? Em PDF. Enviar. Veja, será que a atividade está errada também, você falou? É, Inara? A atividade está errada também. Oh, meu Deus do céu. Ela faz o serviço errado completo, né, Inara? Oh, meu Deus do céu. Desculpa aí, gente. Eu ir lá na atividade, unidade. Cadê você? Nossa, acho que eu inverti. Você percebeu o que está lá na atividade? Na atividade está exatamente esse conteúdo que nós trabalhamos. Entenderam? Não, foi erro meu, mas fiz besteira. Da aula passada, né? Não, da de hoje. Entendeu?
este conteúdo aí não é atividade, concorda? É conteúdo. Eu coloquei esse conteúdo na atividade e nada. Entendeu? A besteira que eu fiz? Vou pôr no lugar certo aqui, senão não vai subir aqui. Já está. Depois, para entregar dia 12, tá certo, né? Acho que o que eu escrevi aqui tá certo, mas o que eu postei deve estar errado, não é isso? Isso, foi isso mesmo. Você escreveu certo, mas na hora de postar, postou um Postei outro errado. conteúdo que parece da aula passada ou retrasada. Já excluí, agora vamos colocar o certo, né? Atividade 5 de finanças corporativas. Atividade 5, finanças corporativas, PDF. Agora sim. Que horas são? E falta 7 minutos. Não vou nem. Daqui 7 minutos você tenta aí para mim, que você vai abrir só às 21 horas, não é isso, Nada? Isso. Você está com acesso fácil aí? Tô? Tá. Você já viu o conteúdo, tá certo agora? Agora sim. Tá. Espera daí 7 minutinhos, você não pode ter que mudar tudo aqui, senão é uma trabalheira ter que mudar tudo. Daqui 7 minutinhos você tenta lá ver se a atividade está certa, mas acho que tá certo agora. Agora eu postei certo. Bom, deste conteúdo que nós acabamos de falar e comentar aqui, ficou claro as atividades, os exercícios, os conceitos aqui. Eu pedi acho que 2 ou 3 exercícios práticos também, e vocês vão precisar desses conceitos e desses exercícios para usar como base, concorda? Pode consultar e deve trocar informação entre vocês também, que eu sempre digo, eu sou bastante favorável à aprendizagem junta aqui também. E a gente aprende muito também, ok? De repente, tudo bem? Ou tem alguma dúvida que vocês querem voltar? Pontos de equilíbrio lá, da fórmula, alguma coisa? A sala Não, é mas nossa. esse conteúdo também a gente tá vendo lá em gestão de custos, informação de preços e venda. Ah, e tem lá também? Só que aqui tá de uma forma mais detalhada, mais abrangente. Lá ele deu só uma passada por cima. Tá, tá. Onde está mais detalhado? Aqui Aqui na ou... aula de hoje foi mais detalhado. Não sei, ele dá exercício para vocês depois também? Dá sim. Dá. Só que eu acho que dessa matéria ele não chegou a colocar muita coisa pra gente fazer. Tá. Porque como eu dou exercício, eu acho que é justo a gente dar bem detalhado para poder cobrar do aluno. Então, se você não tiver nenhum exercício como exemplo também, você não vai adivinhar, concorda, Inário? Então, eu acho que aí facilita a vida de vocês. Por isso que deixei um pouco mais detalhado aqui. Ok? Rian, Yasmin, Larissa, Jéssica, nenhuma dúvida? Não, professor, sem dúvida. Não, professor. Não, tá ok. Ok. Então tá bom. Tá ok, professor. Bom, como falta 5 minutinhos para as 9, podemos fazer um intervalinho de 10, 15 minutinhos aí, e aí eu volto, estarei disponível para vocês. Mas a aula de hoje era este conteúdo, tá? Se alguém estiver usando a internet, né, com problema, e quiser sair, não vai perder nada. Mas eu devo estar disponível para vocês até o horário que vocês precisarem, que é até as 22 horas o nosso horário. Tudo bem? Beleza, professor. Beleza? Beleza. Ok. E aí, se alguém não for sair aí, tenta quando for 9 horas, daqui 4 minutinhos, tenta ver lá as atividades, ver se está tudo certinho, as datas, o conteúdo lá. Se não tiver, dá o grito no meu retorno aqui, tudo bem? Mas a sala é nossa. Se vocês quiserem fazer os exercícios, trocar a informação, mas se quiser também comer alguma coisa e ir no banheiro, é direito do aluno, como era lá na sala de aula presencial. Tudo bem? Vou só fechar meu som aqui, para vocês ficarem mais à vontade aí, tá?
Olá, Inara, voltei. Todo mundo já foi embora, né, Inara? Você já está Oi. fazendo atividade 5, Inara? Já. Tá certo agora? Agora sim. E a data também tá certa, né? Tá bom. Também. Tem alguma dúvida que eu possa ajudar? Por enquanto, não. Não? Tranquilo? Tá bom. Ela, eu tô aqui do lado trabalhando, tá? Se precisar de alguma coisa, é só pedir, tá? Ela não, desculpa. Inara, lembrei da Ellen, que eu acabei de ver o WhatsApp da Ellen. Tá bom, professor. Obrigada. Hum.
Tudo noção, tudo moço.
Inara, eu vou parar a gravação, mas estou por aqui ainda, tá? Que aí eu já vou postando aqui o vídeo, mas se tiver alguma dúvida eu estou aqui disponível, tá? Tá bom, professor. Obrigada. Não.